ao cristão que ele não seja ingênuo. Né? Tem uma amiga querida que diz que ingenuidade pode até ser visto como qualidade em criança, mas em adulto é defeito. Nós temos que saber que existe maldade real em estruturas de poder e a Bíblia reconhece que há conflito não só de índole psicológica ou mesmo política nesses ambientes, mas há conflitos essencialmente espirituais. E o reflexo disso são os desejos desordenados, a ostentação, o orgulho, o dinheiro não mais visto como algo bom, mas como um ídolo a ser adorado. Tudo isso é, na realidade, a anatomia da idolatria moderna. E nós temos que quebrar esta idolatria, nós temos que colocar Deus de volta ao centro. E para que nós tenhamos coragem de proclamar ao mundo coisas essenciais que foram perdidas, como, por exemplo, a de que o corpo não é mercadoria, como o apóstolo Paulo bem o fez lá na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 6, nos versos 19 e seguintes, 19 e 20. Nós temos que proclamar claramente isso. Nós temos que proclamar ao mundo que casamento é honra, não é simplesmente uma instituição servível de ser piada, pilhéria. Não, o casamento é a expressão genuína da honra, como dizem as Escrituras e como diz o autor de Hebreus lá no capítulo 13, no verso 4. Nós temos que deixar claro para o mundo que as crianças devem ser protegidas com seriedade máxima, conforme nos diz o apóstolo Mateus no capítulo 18, no verso 6 do seu evangelho. E acima de tudo, nós temos que ser influenciados e ensinados pelo exemplo do Deus encarnado. Nós temos que dizer ao mundo que poder é serviço, não é dominação. Leia lá o apóstolo Marcos no capítulo 10, nos versos 42 até 45, você vai ver isso. Bom, meus queridos amigos, acima de tudo, que nós não retrocedamos diante da maldade do mundo. A esperança em nós é mais forte do que tudo o que você pode imaginar, porque a Bíblia ela nos garante que a Babilônia cai. Apocalipse 18 não é sobre o fim do mundo apenas, é na realidade um aviso eterno de que sistemas que lucram com injustiça hão de cair. Por isso, Apocalipse 18, no verso 4, ele traz um chamado direto: saia dela, saia desse sistema, povo meu. É isso a que Deus nos chama, para que nós saiamos de um sistema perverso que é, na sua ponta, o que acontece ali ao redor desse caso de Epstein. Não podemos normalizar o que destrói inocentes, não podemos participar do espírito da Babilônia, porque Deus ele não é enganado. De Deus não se zomba, como diz o apóstolo Paulo em Gálatas, no capítulo 6, no verso 7. Então, meus queridos, a pergunta que nos importa na realidade, diante de tudo isso, é a seguinte: que tipo de cristão eu vou ser contra essa Babilônia? Cristo, ele nos orienta a que comecemos pelo autoexame. Isso está lá em Mateus, no capítulo 7, os versos 3 e 5. E ele nos orienta para que nós caminhemos na verdade, e não apenas dela, mas na verdade que liberta, conforme nos diz o evangelista João, no capítulo 8, no verso 32. O caso Epstein é um retrato daquilo contra o que nós devemos lutar. Deus conta com cada um de nós, sabe, meus queridos? E minhas orações é que Deus abençoe a sua vida e lhe dê coragem para que você possa se engajar na batalha pelo que é justo perante o Senhor. Vamos fazer a vontade de Deus aqui na terra, e a vontade de Deus aqui na terra é contrária a esta maldade que nós vemos no mundo. Então que Deus abençoe você poderosamente e fique na paz do Senhor.